Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 24º capítulo do nosso podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos fazer a leitura da carta 19. O senhor quer trazer alguma consideração inicial? Quero, sobre o Remeleca, né? O Remeleca é um demônio e diretor da escola de treinamento de tentadores, né? E o Screwtape diz que faz diversas críticas à administração do Remeleca, né? O nome em inglês é Slubgob, que a gente fomos pesquisando, né? No Google Tradutor coloca uma tradução, a tradução que ele faz é de vagabundo, né? Slubgob, e uma gíria, né? um jargão, né? E no Depot, né? Ele já coloca a tradução como um lagarto, né? Então seria um lagarto vagabundo, vamos dizer assim. Aí nós teremos que ver nos comentários do próprio C.S. Lewis, que eu comprei algumas coisas sobre isso, mas não tenho como ver agora. Mas está aí, o Remeleca é entre uma lagartixa e é isso, e um vagabundo. Certo. Bom. Vamos lá. Carta 19. Meu querido Vermelindo, estive pensando profundamente sobre a pergunta que você me fez na sua última carta, mas ele não fala qual a pergunta. Se conforme eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição por sua própria natureza, e, portanto, a ideia de amor do inimigo, né, de Joshua, de certo modo é uma contradição, o que será da minha advertência reiterada de que ele realmente ama o verme humano e realmente deseja a liberdade e a existência eterna deles? Quer dizer, ele mesmo se contradiz, né? Então ele ficou meio assim da contradição dele, né? Espero, meu querido rapaz, que você não tenha mostrado as minhas cartas a ninguém. Não que isso importe. Qualquer um veria que a aparente heresia na qual eu caí é puramente acidental. Ele teria sido herético, né, na lógica lá provavelmente do Slubgob, do Remeleca, né, quando ele diz que o inimigo realmente ama, né, os vermezinhos humanos, né, porque talvez isso não seja o ensinado na escola de formação dos tentadores, né? O Remeleca não diz essas coisas, né? Aliás, espero que você também tenha entendido que eu estava brincando quando fiz algumas referências aparentemente nada elogiosas ao Slubgob, né? Ao lagarto vagabundo. É porque na carta 8ª ele fala algumas coisas, né, dos ensinos lá do Remeleca. Do Remeleca. O Remeleca estava deformando os ensinos da escola. Na verdade, tenho grande respeito por ele. É um político, né? O Screw, né? É um político. É claro, né? E, evidentemente, algumas coisas que eu disse sobre não proteger você das autoridades não devem ser levadas a sério. Você pode confiar em mim para cuidar de seus interesses. No entanto, mantenha tudo trancado a 7 chaves. Mas porque na carta 8ª ele falou assim: eu sempre achei que a academia de treinamento havia chegado ao fundo do poço desde que empossaram o velho Remeleca como diretor. Mas agora tenho certeza. A verdade é que eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que o inimigo ama os seres humanos de verdade. Então é aquilo que você falou mesmo. Isto, é claro, é algo impossível. Ele é um ser único e eles são distintos dele. O bem deles não pode ser o dele. Toda a conversa dele sobre o amor deve ser um disfarce para alguma coisa.
ele deve ter algum motivo real para tê-los criado para aguentar o trabalho que eles dão. O motivo pelo qual acabamos falando como se ele realmente tivesse esse amor impossível é nosso fracasso absoluto em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer com eles é uma questão insolúvel. Não vejo nenhum problema em lhe dizer que essa mesma questão foi a causa principal da briga do nosso pai com o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate pela primeira vez, e quando mesmo naquele estágio precoce, o inimigo confessou livremente que previa certo episódio sobre a cruz, nosso pai, Satã, né, muito naturalmente solicitou uma audiência e pediu uma explicação. O inimigo não deu resposta, a não ser gerando uma lorota sobre o amor desinteressado que ele tem deixado circular desde então. Naturalmente, isso é inaceitável para nosso pai. Ele implorou para o inimigo pôr logo as cartas na mesa e deu a ele essa oportunidade, apesar de admitir estar realmente ansioso para saber o segredo. O inimigo respondeu: "Ah, como eu gostaria que você soubesse." Foi, imagino eu, nesse ponto da conversa que a indignação do nosso pai por tamanha falta de confiança, sem motivo, o fez afastar-se a uma distância infinita da presença de forma tão súbita que deu origem àquela história ridícula contada pelo inimigo de que nosso pai foi expulso do céu. Ele entrega aqui uma coisa muito importante da teologia cristã, né? Ele entrega aqui, na voz do Screwtape, ele revela uma coisa muito importante da luta, né? Da batalha entre a cultura da morte e a cultura da vida, como foi a origem na teologia cristã, que os teólogos cristãos contam, né? Vai, mano. Desde então, começamos a perceber por que o opressor foi tão sigiloso. Seu trono depende desse segredo. Os membros da sua facção frequentemente admitem que, se viermos... Os membros da sua facção. Os membros da sua facção frequentemente admitem que, se viermos a entender o que ele quer dizer com amor, a guerra terminaria e nós teríamos de regressar ao céu. E aí é que está a nossa grande tarefa. Sabemos que ele não pode realmente amar. Ninguém pode. Isso não faz sentido. Se pudéssemos apenas descobrir o que ele realmente está tramando, hipóteses após hipóteses foram testadas sem que tenhamos descoberto. Contudo, não podemos jamais perder a esperança. Mais e mais teorias refinadas, bancos de dados cada vez mais abarrotados, recompensas mais ricas para os pesquisadores que fazem progressos, mais e mais punições terríveis para aqueles que falham. Tudo isso buscado com persistência e rapidez até o fim dos tempos. Com certeza, não deixará de obter êxito. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável ou não para um ser humano. Ah, agora ele trouxe a carta. Na verdade, Absinto, esse é o tipo de pergunta que se espera que eles façam. Deixe-os discutindo se o amor, ou o patriotismo, ou o celibato, ou as velas nos altares, ou a abstinência do álcool, ou a educação são coisas boas ou más. Você não vê que não há uma resposta? Nada disso importa, exceto a tendência de dado estado de espírito. Em dadas circunstâncias, para mover um paciente particular em um dado momento específico para mais perto do inimigo ou mais perto de nós. Assim, seria ótimo fazer o paciente optar por considerar se o amor é bom ou mau. Se ele for um homem arrogante, que despreza o corpo com base no apreço pelos pequenos prazeres,
ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de pureza, e alguém que tem prazer em ridicularizar o que a maioria de seus companheiros aprecia, nesse caso, faça com que ele se decida absolutamente contra o amor. Peraí. Aqui tem. Ele dá um conselho aqui, né? Ele dá um conselho para o absinto, para ele deixar os seres humanos, desculpe, deixe-os discutindo se o amor ou o patriotismo, ele estava em guerra, ou o celibato, ou as velas nos altares, ou a abstinência do álcool, ou a educação, ou os prazeres na mesa, poderíamos dizer, né? São coisas boas ou más. Você não vê que não há uma resposta? Nada disso importa. Exceto a tendência de dado estado de espírito em dadas circunstâncias para mover um paciente particular em um dado momento específico para mais perto do inimigo ou mais perto de nós. Isso que importa. Ele tem que semear a discussão. A discussão interessa. Mas, assim, a partir do momento que alguém sai desse nível de ficar nesse dilema, né? Alimentando o dilema, sim, não, e dessas brigas, né? Humanas. Vegetarianismo é bom. Não, carne que andar de bicicleta é bom. Não tem problema de andar de carro. A gasolina vai acabar. O petróleo vai acabar. Não, o petróleo não vai acabar. A energia nuclear é boa, não é boa. Tem que semear essa discussão. Porque quando alguém para de discutir isso, ele e começa a procurar o contato com o alto, aí que a coisa agrava. Ele tem que ficar de olho nisso, nesses que já não estão mais nessa, vamos dizer assim, nessa discussão que não tem síntese, só tem tese e antítese, só tem sim e não, não tem uma conclusão. Uns dizem sim, dizendo não para o outro, outros dizem não, dizendo sim para si, não para o outro, e ficar essa briga e sem procurar uma síntese, que a síntese aponta para o alto. A síntese aponta para o alto. É como tu me mostrou hoje do Jorge Teixeira, né? Aquele Joaquim. Joaquim Teixeira, aquele é um humorista, né? Que publica no X, né? Que é o antigo Twitter, né? Aquela que toda segunda-feira ele publica de um rapper, né? Que diz que infelizmente vivemos num país que somos obrigados a trabalhar, somos obrigados a produzir. Infelizmente. Infelizmente, ele é obrigado a trabalhar, né? Quer dizer, esse aí já está cooptado totalmente. Você não perca mais tempo com esse. O Screwtape deve ter dito para o Absinto. Esse já se embragou de vez. Não perca tempo com esse, não. Agora, o outro que trabalha, né, gosta do que faz, ama o que faz, trabalha pela família, quando faz as compras com a sua mulher, para os seus filhos, ama aquilo, esse é perigosíssimo para eles. Que é um homem simples. É um homem simples. Simplificou, tornou a vida dele tão simples que aí é um problema. Porque eles vivem de complicar, né? Eles riem da complicação que eles criam, né? Nas famílias, nas casas. Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, né? E semeiam. Eu não estou aqui falando sobre pessoas, né? Eu usei essa porque são as ideias, né?
São ideias. As ideias. As ideias que Bolsonaro vocaliza, as ideias do Lula, que o Lula vocaliza. As ideias e não os personagens, né? E as ideias, aquilo que eu te disse, né, quando me perguntaram, né, se eu votei no Bolsonaro ou no Lula, e eu digo as 7 céus que eu votei no Bolsonaro. Por que tu votou no Bolsonaro? Quando eu vou votar, eu faço a administração de uma nação, porque política, no sentido mais alto, né, é a arte e a ciência de você governar um povo. Isso é política, né? A polis, né? Como você organiza uma polis. Que era uma cidade, hoje a gente pode ver uma nação, né? Porque naquela época era cidade-estado, né? Então a política nesse sentido eu gosto muito. Agora, a politica, a politicagem, a política partidária, é porque eu costumo dizer há muitos anos, né, que nós, os trouxas, antes do Harry Potter, eu dizia otários, mas eu já digo há muito tempo, né, porque o Harry Potter faz tempo que está no jogo, né? Então eu passei a usar os trouxas. Os trouxas, nós, os trouxas, escolhemos uma pessoa de um partido político, e aqui está independente, seja PL, PS, PB, PAP, PT, independente. Nós escolhemos uma pessoa de um partido político para colocar no governo, para dominar o Estado. Você já viu quem vai ganhar, né? Não tem nem chance. Tem nem chance. Ainda mais num Estado socialista comunista de tendência fabiana, né? Como o nosso, né? Que devagarinho vai, né? A agenda não é bem Maquiavel, né? Que o mal se faz de uma vez. Não é o nosso, não. O nosso é conta-gotas, né? O mal é feito a conta-gotas, que é o fabianismo, né? Do Fernando Henrique. Então eles se alternavam, né? Parecia assim que eram os bolcheviques do PT com os melcheviques do PSDB. Eles se alternavam, né? Fazendo esse jogo aparentemente dialético, sem nunca ter síntese, avançando a agenda, né? Mas aí o seguinte, aí me perguntava, eu digo, olha, eu pego vamos dizer assim, a parte de matemática que eu mais gosto é a teoria de conjuntos. Eu gosto muito da teoria de conjuntos. E foi quando me fez sentido medicina. Foi quando o falecido Dr. Reis, que era catedrático de hepatologia da UNB, e o Renatinho, né, que era o catedrático de embriologia, começaram a me falar a medicina a partir de conjuntos sistêmicos, né, que formavam um sistema, né? Cada conjunto era um sistema formando um outro sistema. Aí começou a me fazer lógica, né? Não era algo separado, era algo em conjunto. E aí eu pego um grande conjunto, e tem conjuntos menores dentro desse grande conjunto, como se fosse uma bola com bolinhas pequenas, onde você tem economia, educação, né? Você tem saúde, segurança, infraestrutura, né? Aí meio ambiente, justiça. Você vai tendo os pequenos conjuntos dentro desse grande conjunto. E aí você acha qual é, nesse momento, o mais importante para... Para mim, já foi o mais importante, era meio ambiente, ecologia. Então, eu votei naqueles que eu achava que eram ecologicamente corretos. Isso na década de 90, né? Quando eu era um abestalhado ecológico, né? Eu acreditava no Al Gore. Eu tenho dezenas de livros, revistas e tudo mais, de profecias de que o mundo ia acabar, né? E eu, abestalhadamente, acreditava, né? Era um profeta do Apocalipse, né? E
E aos poucos, porque eu tenho uma característica que é o seguinte: eu duvido das minhas ideias. Eu checo o tempo todo. Eu aprendi com meus professores do UNB que você tem que pegar suas ideias, alguns, né? Alguns professores, pegar suas ideias, né? E, como se diz assim, você tem que... Como quando você vai fazer uma pesquisa científica e levanta os dados, você tem que espancar os números para eles te contarem a verdade. Cientista que não espanca os números não é cientista. Ele escolheu números para provar a premissa dele. Um cientista não tem premissas. Ele tem que ir isento. É muito difícil isso. Muito. Ainda mais numa sociedade que você compra hoje de diversas maneiras a academia, né? Então eu escolhi a ecologia e votei muitas vezes por isso. Hoje não, hoje é a família. Para mim é o mais importante. Então, na eleição eu votei no Bolsonaro porque eu achei que ele era o diabo de rabo menor. E não tenho problema nenhum se um outro achou que o diabo dele tinha o rabo diabo menor do que o do meu. Porque eu tenho a impressão de que as pessoas que não votaram no meu diabo, de rabo menor, não acreditam que o outro seja um anjo de Deus, né? Você vai ter que escolher entre os diabos qual o diabo de rabo menor. Se eu fosse escolher um anjo de Deus, inicialmente eu não votaria nem em mim. Correto? Correto. Não votaria nem em mim, porque eu estou nessa luta, eu sou o campo de luta do Screwtape e o Absinto e do outro lado Joshua. Eu sou o campo da batalha dessa guerra cultural. Cultural no sentido de culto, no sentido de cultura da morte ou cultura da vida. Eu sou o campo de batalha. Eu não perco isso de distância. Né? Eu não estou falando o paciente aqui, sou eu. Eu estou lendo como se fosse o paciente. Agora que eu estou revelando na carta 19 que o paciente sou eu. Né? O paciente é tu que está aqui na minha frente. Tu é o paciente, né? Dos caras aí, do vermezinho humano. Né? É tu, é eu. É a vermezinha, né, que está nos ouvindo. Né? O campo de batalha é ela, essa grande guerra que acontece. E aí o segundo livro, quando eu concluí esse, nós vamos para o Revolução Cultural do Peter Crift. Eu acho que é o livro sequência desse aqui. Já parece um livro escrito nessa mesma época, mas é um livro escrito agora em 2000. É um pensador católico muito interessante. Vamos em frente. Inculque nele um ascetismo arrogante e, depois, quando tiver separado a sexualidade dele de tudo que possa humanizá-lo, faça-a pesar sobre ele de uma forma ainda mais brutal e cínica. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e ingênuo, alimente-o com poetas menores e romancistas de quinta categoria da velha guarda. Até que o levemos a acreditar que o amor é irresistível e, de certa forma, meritório. Veja aí que interessante. Olha, as técnicas. Se ele for um homem arrogante, que despreza o corpo com base no apreço pelos pequenos prazeres, ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de pureza, né? Ele coloca isso como um homem arrogante, despreza o corpo. Né? Ele é santo. Isso é arrogância. Né? Desprezar o corpo é arrogância. O corpo é uma coisa menor. O corpo é uma coisa menor.
ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de pureza, e alguém que tem prazer em ridicularizar o que a maioria de seus companheiros aprecia, nesse caso, faça com que ele se decida absolutamente contra o amor. Inculque nele um ascetismo arrogante, um asceta arrogante. Um epicurista. Um asceta arrogante. Ele é mais puro, mais limpo que os outros, porque ele não se mistura com o corpo. Tem uma... os maniqueístas eram isso, né? Maniqueu era isso, né? A matéria é má. Todo o espírito é bom. Então não se misture com a matéria, apesar de estar na matéria. É uma ideia arrogante, né? Uhum. Uma ideia muito arrogante. E aí, não vou, senão vai ficar longo, né? A gente tratou desse assunto numa dos capítulos anteriores do maniqueísmo. E depois, quando tiver separado a sexualidade dele de tudo que possa humanizá-lo, faça pesar sobre ele de uma forma ainda mais brutal e cínica. O outro lado é o emotivo ingênuo, o apaixonado, o romântico, né? E ele tem que fazer o outro acreditar que o amor, esse amor romântico, é irresistível e, de certa forma, meritório. Vai lá. Essa crença não é de grande ajuda, eu lhe garanto, na produção da luxúria ocasional, mas é uma receita incomparável para adultérios prolongados, nobres, românticos e trágicos, que terminam, se tudo correr bem, em assassinatos e suicídios. Aqui é interessante isso, né? Não sei se que Goethe, né? Se C.S. Lewis trouxe essa ideia, não só dele, mas do livro do Goethe, né? Que é onde um jovem, né, com 17 anos, se apaixona perdidamente, era uma época de romantismo, né? E se apaixona e um amor platônico e ele se deprime profundamente até cometer o suicídio, né? O livro, oh meu Deus, já lembro. Se isso falhar, ao menos poderá ser usada para direcionar seu paciente a um casamento útil. O que é um casamento útil? Vamos ouvir. Porque o casamento, embora seja uma invenção do inimigo, tem a sua utilidade. Deve haver várias jovens na vizinhança que tornariam a vida cristã extremamente difícil para o seu paciente, se você for capaz de persuadi-lo a se casar com uma delas. Faça o favor de me enviar um relatório sobre isso na próxima vez que você for escrever. Nesse meio tempo, tenha em mente que esse estado de ficar apaixonado não é, por si só, necessariamente favorável a nós ou ao outro lado. Trata-se simplesmente de uma ocasião que nós e o inimigo tentamos explorar. Como a maioria das outras coisas sobre as quais os humanos ficam entusiasmados, por exemplo, a saúde e a doença, a velhice e a juventude, ou a guerra e a paz, estar apaixonado é, do ponto de vista da vida espiritual, nada mais do que matéria-prima. Com carinho, seu tio Screwtape. Aqui é interessante sobre isso, né? Eu fui ver o Werther, né? Sobre esse fenômeno de epidemia suicida, né? Que aconteceu primeiramente com a febre de Werther, né? No auge do romantismo, em 1774. O livro é uma coletânea de cartas, né? Do protagonista ao seu amigo William, relatando sua paixão obsessiva e impossível por Charlotte, uma mulher culta que vive na alta sociedade alemã e que está comprometida para casar com Albert, que é outro também da elite, né? A sensibilidade romântica
o amor inalcançável, e no final, então, ele se mata, né? E tem uma que eu não sabia, que é de 1933, o músico húngaro Jesus Reis não imaginava que a composição em piano que chamou de Domingo Sombrio, que compôs em 33, após o término de um relacionamento que o levou a um estado de depressão, se associaria a uma onda de suicídios que tirou a vida de 19 pessoas, tanto na Hungria quanto nos Estados Unidos. Com Werther, Werther foi um livro proibido, né? Morreu mais de 300 jovens se suicidaram nessa onda do Werther, né? Acho que terminamos, né? É isso. Obrigado a todos aí que nos escutaram mais uma vez. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais um. Abraço.